Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabela e essa é mais uma Avalanche Literária e hoje eu vim aqui indicar livros que vão ampliar os seus conhecimentos sobre o mundo. Bom, o primeiro livro que eu tenho pra indicar eu li no ensino médio, por indicação da minha professora de redação. Foi um livro assim que ao mesmo tempo em que ele acabou com a minha vida, ele também me mudou completamente. E eu acho que me tornou uma pessoa muito melhor, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Nesse livro, a gente vai ter uma narrativa que vai dar um panorama sobre quem nós somos, sobre qual é a nossa sociedade atual e sobre o que nós estamos fazendo. É uma história ficcional, narrada de um jeito muito diferente. Quem lê vai perceber que a forma, o estilo de narrar do José Saramago, ele é bem diferente porque ele não usa muitas pontuações, e ele também mistura fluxos de consciência com discurso direto, com discurso indireto. Então é muito interessante. E essa história vai falar sobre um determinado grupo, sobre pessoas de uma determinada cidade que começam a vivenciar uma epidemia de cegueira branca. Ou seja, as pessoas começam a perder a visão e ao invés de enxergar tudo preto, como na cegueira convencional, elas enxergam tudo branco. E aí você fica pensando, tá, mas por que essa cegueira é branca? O que está acontecendo com essas pessoas, e você fica super entretido querendo saber o que está acontecendo, querendo saber o que o governo vai fazer, o que os hospitais, os médicos, quais medidas as pessoas, né, que deveriam cuidar da gente vão tomar. É incrível porque é chocante, porque você não imagina que vai acontecer o que vai acontecer, e a gente consegue perceber quem nós somos e o que a gente faz e qual é o nosso caráter quando a gente se encontra em situações de pressão, em situações que a gente nunca imaginaria ter que passar. Então, esse livro primeiro, ele é essencial, sério, leiam. Outro livro que eu tenho pra indicar, também acabou com a minha vida, é O Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu li esse livro praticamente em uma tarde, ele é dividido em 4 partes, que é o amor, a dor, a ruptura e a cura. E esse livro aqui é um livro de poesia e de prosa poética de uma escritora indiana que mora no Canadá. E ela vai conseguir de um jeito muito bonito, com versos muito precisos e muito intensos, denotar o que é ser mulher e o que a gente passa, como a gente sente, como a gente vive, como a gente sofre, como a gente se força a se recuperar e como a gente cuida uma da outra, como a gente cuida das amigas, das nossas mães, enfim, como a gente se relaciona não só com mulheres, mas também com homens. Eu gaguejo até na hora de falar. Eu nunca sei o que dizer sobre esse livro, eu só sei dizer que é muito incrível e que toda mulher deveria ler e que todo homem também deveria ler para poder conseguir se colocar no lugar de uma mulher e perceber como as coisas são pra gente, sabe? Não sai mais nada, enfim, sério, leiam porque... Meu Deus do céu. Outro livro que eu já fiz resenha lá no blog, mas não tenho certeza se já falei dele aqui no canal, é Bartleby, o Escrivão, do Herman Melville, ou Manville. Na verdade é um conto, é bem pequenininho, então dá pra ler super tranquilo. E ele vai contar a história do Bartleby, que é um escrivão, ele trabalha num escritório de advocacia em Wall Street. E o Bartleby se candidata a essa vaga, mas ele simplesmente começa a se recusar a fazer o que pedem a ele. Então tudo que o chefe dele pede, ele vai e fala: preferiria não fazer. Bartleby, faz isso aqui pra mim. Preferiria não fazer. Bartleby, vai ali no... Preferiria não fazer. Preferiria não fazer. Ele não faz nada. Ou seja, ele se candidata pra uma vaga, ele consegue um emprego e ele decide que não vai fazer nada. Doido, né? Muito doido. Eu acho que é uma leitura um pouco difícil, que se você lê do jeito que eu li da primeira vez, talvez você ache que é só isso a história. Mas se você lê procurando na internet, procurando referências e procurando explicações sobre o que acontece, ou segurando a curiosidade e indo até o final, você percebe sobre o quão incrível é esse livro, que fala das pressões da sociedade mesmo, fala sobre a nossa vida moderna, sobre essa coisa do trabalho, da gente crescer, estudar, trabalhar e morrer, ser tudo isso que a gente faz na vida. Tudo em função do trabalho, tudo em função do dinheiro. Eu morro de amor por esse conto, então leiam. O próximo livro que eu tenho pra mostrar, eu terminei de ler há pouco tempo, é Juntando os Pedaços, da Jennifer Niven. Eu já tinha falado aqui no canal que eu tava super afim de ler esse livro esse ano ainda. E eu consegui, graças a Deus, porque não vai ter meta de leitura aqui indo pro ralo. Esse livro aqui vai contar a história de 2 adolescentes. A Libby, que quando tinha mais ou menos uns 13 anos, perdeu a mãe, entrou em depressão, começou a ter crises de ansiedade e começou a descontar tudo na comida. Para suprir de alguma forma aquele vazio, a falta que a mãe dela fazia, todos os problemas que ela tinha, o bullying que ela sofria, ela começou a comer muito. E aí ela perdeu o controle sobre a saúde dela e acabou que chegou um momento que ela não conseguia mais sair de casa, de tão difícil que era para ela se locomover
por conta do peso e acabou que ela teve que ser resgatada por um guindaste. E foi notícia no mundo inteiro, todo mundo ficou sabendo, todo mundo viu o vídeo dela no YouTube, então isso foi muito traumático para ela. Nesse momento da vida dela, ela tá indo para um novo colégio, ela já perdeu bastante peso, só que ela ainda é considerada gordinha e ela sofre muito com isso. O nosso outro protagonista é o Jack, ele tem uma doença chamada propasognia, a doença se chama prosopagnosia. Você não consegue reconhecer o rosto de ninguém, nem de membros da sua própria família. Isso é muito doloroso para ele, então ele encontrou outros meios de reconhecer as pessoas. Seja o cabelo, o tipo de roupa que gosta de vestir, a voz, enfim, ele encontrou os mecanismos dele. Mas mesmo assim ele ainda passa por muitas situações chatas por conta disso. E o que me deixou assim mais que ninguém sabe disso. Então ele vai vivendo e ninguém nem sequer desconfia que ele passa por isso. E em um determinado momento do livro, os dois vão acabar se encontrando, a Libby e o Jack. E vai ter um conflito entre eles ali, mas talvez depois eles consigam resolver ou não. O que eu admiro nesse livro é a forma como a autora aborda assuntos delicados e uma doença que eu não conhecia. E não é assim a doença em si, mas o livro gira muito em torno disso, dessa capacidade que a gente precisa exercitar de conseguir enxergar através do olhar do outro. Então, além de entender um pouco mais sobre depressão, sobre ansiedade, sobre obesidade e sobre essa doença, que eu não vou nem ousar repetir o nome porque eu vou gaguejar, o leitor entra em contato com essa mega lição de empatia. E como os capítulos são bem curtinhos, não tem desculpa para não ler. A quinta e última indicação de hoje é Pílulas Azuis, do Frederick Peters. E esse livro aqui é uma graphic novel autobiográfica, ou seja, o autor vai contar a história da vida dele através de uma história em quadrinho. Aqui a gente vai conhecer a história do Fred, que acaba se apaixonando pela Cat, que é, assim como o filhinho dela, portadora do vírus HIV. Então o Fred vai contar como foi que ele conheceu ela, como foi que ele reagiu quando ele descobriu que ela tinha essa doença, como era a reação das pessoas ao redor, como era ver ela e o filhinho sempre no hospital, sempre tomando remédios e em busca de tratamentos que fizessem com que eles tivessem a vida mais normal possível. Então é um livro muito, muito lindo, além de informativo. Claro que a informação não é o foco mais é a experiência mesmo dele. Tudo de crise existencial que ele teve, por achar muito injusto uma pessoa que ele amava tanto, que tinha uma criança pequena que não tinha nada a ver com aquilo, ter que passar por essa situação, mas ao mesmo tempo ensina muita coisa pra gente. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia com esse livro. Então, além de ser uma história bonita e da gente aprender muita coisa, é importante porque reforça esse cuidado que todo mundo tem que ter para não contrair essa doença. E também faz com que a gente se policie mais para poder não ser preconceituoso com pessoas que vivem esse tipo de situação. Bom, gente, então foi isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não seguem a Avalanche no Facebook, no Twitter, no Instagram, se vocês ainda nunca na vida de vocês entraram no blog, entrem aí, porque eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Não tem desculpa para poder não entrar. E aí você nunca mais vai perder quando tem post novo. E pelo amor de Deus, leiam esses livros que eu indiquei, porque eu tenho certeza que são livros que vão abrir os olhos de vocês para outras coisas, para outras realidades. Isso é muito, muito importante, a gente exercitar isso, de se colocar no lugar do outro, de tentar pensar fora da nossa caixa, fora do nosso quarto, fora do mundo em que a gente vive. Semana que vem eu volto com mais um vídeo. Beijo e até logo!